discípulos, mas a velocidade dessa missão que nos foi dada por Cristo, ela será acelerada, ela vai crescer. Então, eu quero que vocês coloquem muito, muito amor nas minhas palavras. Quanto mais resistência tiver, quanto mais a gente tiver que lidar com orgulho, quanto mais a gente tiver que lidar com barreiras, quanto mais a gente tiver que lidar com má vontade, quanto mais a gente tiver que lidar com o ego inflado, quanto mais a gente tiver que lidar com orgulho, com superioridade, e qualquer tipo desses sentimentos que são utilizados pelo diabo para paralisar o avanço do reino, essa velocidade ela diminui. Mas a velocidade aumenta quando nós estamos rendidos debaixo de uma missão, debaixo de uma ordenança divina, de uma ordenança de Cristo, e nós estamos dispostos a cumprir, porque dispostos a cumprir, nós vamos viver esse evangelho, nós não vamos apenas conhecer, nós não vamos apenas ouvir, nós estaremos dispostos a literalmente colocar em prática. Então, o nosso testemunho será outro. Então, assim, toda a sociedade vai começar a perceber que há algo diferente que ela vai querer isso para a vida dela. Entenda, todo crescimento, ele começa de baixo, ele começa do pouco, e Deus sempre prova a gente no pouco para depois nos colocar no muito, porque qual que é a tendência? Jesus veio para essa terra, Jesus, ele poderia ter vindo da forma que ele quisesse vir, mas ele se esvaziou e veio na forma de homem. Ele se humilhou, tomou a forma de homem, e ele nasceu, cresceu, desenvolveu, e só numa determinada maturidade, ele exerceu seu ministério. O ministério de Cristo começou a ser exercido quando ele já estava com 28, 29 anos de idade, uma certa maturidade. Então, ele viveu as fases da vida, ele passou por cada uma delas, para que ele pudesse estar preparado para o que estava por vir. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, nós vamos conquistar esse estado para Jesus. O meu sonho é ver, seja nas Serras Gaúchas, seja nos Pampas, seja na divisa com o Uruguai, com a Argentina, com o Paraguai, ou beira-mar, o nome do Senhor Jesus Cristo sendo adorado, exaltado, nas alturas. O desejo do meu coração é ver que Rio Grande do Sul vai declarar a sua fé em apenas um Deus, Todo-Poderoso, Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Um só Salvador. E vai se render ao Espírito Santo. Nós vamos ver as divindades caindo por terra, os falsos deuses caindo por terra, nós vamos ver a prostituição caindo por terra, nós vamos começar a ver a mentira caindo por terra, os vícios caindo por terra, uma redução drástica. Não sei se como no nível de John Wesley, que na Grã-Bretanha praticamente quase zerou até as prisões. Eu não sei se no mesmo nível aqui de Bogotá, na Colômbia, que nem prisão mais lá tem, nem cadeia mais tem. Você já pensou o lugar do narcotráfico, o lugar onde Pablo Escobar era conhecido e viveu um grande avivamento que hoje lá não tem crime. As delegacias se tornaram igrejas, os bares se tornaram igreja. Não sei se vai ser nesse nível. Vai depender da nossa sede, vai depender da nossa fome, vai depender da nossa capacidade de acreditar e sonhar. Assim como Deus falou para Abraão, levanta os seus olhos e veja, olha até onde a sua vista consegue alcançar. Olha para o teu lado também, e até para a tua posteridade, começa a ver a sua descendência também, vai possuir toda essa terra. Nós vamos tirar essa terra de Moloque, nós vamos tirar essa terra de Baal, nós vamos tirar essa terra das mãos
deuses falsos, desses sacrifícios, nós vamos tirar. E para Abraão ali sonhar esse sonho, só era possível se viesse um filho. Ele sabia que ele precisava da sequência através de uma descendência. Então, esse filho seria uma espécie de um discípulo que daria sequência ao que ele estava fazendo, porque quando uma geração cresce em Deus e ela não prepara a próxima geração, esse crescimento morre na próxima geração. Você vê o que aconteceu de Salomão, a partir de Salomão. O que aconteceu? Uma divisão de reino, tudo se perdeu, tudo que Davi conquistou se perdeu. Então, queridos, é um desejo, é um sonho que nós precisamos entender que nós só estaremos capacitados, e preste muita atenção nessa palavra que eu quero trazer ao seu coração, nós só estaremos capacitados para isso quando a gente fizer o dever de casa. Se nós não conseguimos fazer o dever de casa, não tem por que a gente querer conquistar o bairro, não tem por que a gente querer conquistar a cidade, não tem por que a gente querer conquistar o Estado, não vai passar de uma presunção. E coloque amor nas minhas palavras, porque, por mais que elas sejam como se fosse um choque de realidade, mas é que esse amor, se ele não for vivido dentro de casa, no sentido, e quando eu digo dentro de casa, não é apenas nos nossos lares, eu estou dizendo dentro das nossas igrejas. Viamão, Porto Alegre e Canoas. E enquanto isso não for vivido dentro das nossas igrejas, não há possibilidade de qualquer tipo de expansão, porque o que vai se expandir é aquilo que a gente está vivendo, e se o que a gente está vivendo não é o ideal, não tem por que Deus investir na expansão, não há porquê, não tem propósito, Deus não quer expandir algo que realmente não vai causar diferença na vida das pessoas. Pastor, pastor, que você está nos ofendendo de forma nenhuma, coloca amor nas minhas palavras, por favor. O que eu estou dizendo para vocês é o seguinte, que Deus tem colocado em nossas mãos a chance, a oportunidade que talvez não tenhamos em tão breve tempo de a gente romper essas fronteiras, de a gente ir além. Mas o dever de casa só vai credenciar a gente para isso ou não. Então, aquilo que a gente vai viver em nossas igrejas é o que a gente vai transmitir para as outras cidades, para os nossos bairros. Então, a velocidade é medida pelo número de resistência, é medido pelo número de orgulho, é medido pelo nível de oposição ao plano de Deus. E quanto mais resistência, ou quanto mais rendição àquilo que Deus quer fazer, a velocidade ela é aumentada. Jesus falou assim, é necessário que o evangelho seja pregado em todo mundo até que eu venha. E Jesus está falando assim, tem que ser pregado. Vamos pregar. E aí o que acontece? O que nós vemos é um sistema de injustiça que está sendo pregado, vivido nas nossas cidades, em nossos bairros. Quando nós visitamos os lares mais próximos das nossas igrejas, é perceptível ver esse sistema de injustiça, onde as pessoas estão escravizadas, não somente em níveis de pecado, elas estão escravizadas numa mentalidade anti-Deus, numa mentalidade onde os pensamentos delas não estão cativos à palavra de Deus. A força, o poder, o dínamos para poder vencer tudo isso está com a igreja. A igreja é detentora dessa autoridade, a igreja é detentora dessa unção. A igreja precisa se unir. A igreja precisa falar a mesma língua no que diz respeito a propósito, a missão.
A igreja precisa, de uma vez por todas, entender e compreender no que é que ela está, sim, no que é que ela está envolvida. Nós temos uma missão muito grande a nível que é fora das quatro paredes das igrejas nossas, mas que só pode ser vencida se dentro das quatro paredes nós vencermos primeiro. Onde nós vamos derrubar toda a altivez para levar cativo a Cristo, todo pensamento a Cristo e ao que Cristo quer fazer. E ao que Cristo quer fazer. E o que essa lição de casa, esse dever de casa, ele passa muito por conta de vivermos os propósitos. Esses propósitos, eles não são uma modinha que o pastor Fabrício está trazendo. Esses propósitos, ele vem para trabalhar. Ele vem para trabalhar o coração. Ele vem para trabalhar o caráter. Ele vem para trabalhar a espiritualidade. Ele vem para trabalhar as emoções. Ele vem para trabalhar o corpo. Esses propósitos, eles vão definir o futuro. Um futuro que nós podemos apresentar ao Senhor frutos ou mãos vazias, dependendo da escolha. Esses propósitos vêm para gerar um nível de crescimento em maturidade e, em primeiro lugar, não em número, mas um crescimento de maturidade no seio da igreja, na liderança da igreja. Estarmos reunidos aqui é vencer o próprio eu, é vencer o próprio ego. Porque alguém pode até pensar, por que eu vou estar reunido? Por que eu quero me reunir com Viamão? Por que eu quero me reunir com Porto Alegre? Por que eu quero me reunir com Canoas? Por que eu vou perder a minha novela para estar reunido ali? Por que eu vou perder meu descanso para estar sendo ministrado ali? Para estar junto ali? Para ter que me submeter? Nós temos que lançar toda a altivez. Nós temos que lançar todo o orgulho por terra. Nós temos que trazer todo o pensamento cativo a Cristo. Nós temos que estar em completa rendição na presença dele para a gente conseguir fazer essa lição de casa, esse dever de casa, para que assim a gente esteja capacitados para começar a sair no bairro, para começar a sair na cidade, para começar a sair no estado e começar a reproduzir, replicar, multiplicar aquilo que nós estamos vivendo do lado de dentro. Do lado de dentro. Onde do lado de dentro há o serviço. Onde do lado de dentro há uma dedicação. Onde do lado de dentro há um empenho. Onde do lado de dentro há pessoas que se doam, há pessoas que se entregam, há pessoas que estão envolvidas, estão comprometidas, estão não apenas participando, mas realmente fazendo parte de forma profunda, de forma que faça a diferença. E aí entra o serviço, porque o serviço é intencionalmente por último em relação aos outros propósitos, como a adoração, que eu já disse para vocês, que vai envolver oração, que vai envolver quebrantamento, que vai envolver rendição, como também o discipulado, que vai fazer com que a gente deixe de se tornar membros para se tornar discípulos de Cristo. E aí a gente começa a envolver o evangelismo, que é quando a gente começa a propagar aquilo que está acontecendo do lado de dentro, para causar impacto para quem está lá fora. Porque do lado de dentro tem casamentos sendo restaurados, porque do lado de dentro tem jovens sendo libertos. Então, a gente quer falar isso para as pessoas lá fora, para que elas também possam buscar isso, para que elas tenham sede dessas coisas. E aí a gente começa a viver até chegar ao serviço, porque o serviço é quando a gente coloca os nossos dons, os nossos talentos que foram dados por Deus na prática da obra do Senhor, e a gente faz isso com alegria.
E a gente tem baseado tudo isso em Atos 2, do versículo 44 até o versículo 47, e olha só o que está lá no meio desses versículos. Olha lá, vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos, segundo a necessidade de cada um. Olha a sincronia que havia entre eles, de tal ponto deles servirem a igreja com os seus próprios bens, servirem a vida das pessoas com o que eles possuíam. Então, ali, as pessoas já não consideravam mais as suas coisas como suas, a vida deles já não era mais deles, era da obra, era do reino, era da igreja, era uma dedicação completa, uma abnegação, uma entrega total, uma rendição sem reservas. Você sabe, quando uma pessoa tem reservas, ela sempre tem uma controvérsia, ela está sempre preparada para resistir. E quando eles viviam sem essas reservas, significava que o coração deles diante do Senhor era um coração sem medo de se entregar para Deus, sem medo do futuro, sem medo do presente. Eles sabiam que o que eles estavam vivendo de forma intensa, eles estavam vivendo uma paixão que ardia como fogo, e não seriam os coliseus com os leões que ia diminuir, não seriam as fogueiras, não seriam as decapitações, que ia diminuir esse fervor, essa doação, essa entrega, esse desejo de dar tudo que tem, tudo que é, em prol de algo, em prol de um propósito, e nem haver descanso. E esse propósito do ministério, do serviço na igreja local, que é o 5º propósito, é para o desenvolvimento da igreja. Esse serviço, ele requer aquilo que diz Efésios 4, 12, 13, que diz que é para o aperfeiçoamento dos santos. É um serviço aperfeiçoado, é um serviço num nível de qualidade que aumenta com o decorrer do tempo, não diminui, mas aumenta. Não é como se fosse a ideia de um cavalo paraguaio que dá aquela largada e morre no meio do caminho. Não, mas é aquele que começa lentamente, mas que vai avançando com mais velocidade, com mais entrega, com mais comprometimento, com mais dedicação. E eles vão sendo cada vez mais equipados nessa jornada, nessa caminhada da fé, e por causa disso, o serviço gera o crescimento, ele gera o crescimento em níveis horizontais e verticais, porque o vertical é de cima para baixo, é um crescimento com Deus, e o horizontal é de lado, assim, um crescimento no nível dos homens, onde a gente cresce com maturidade, com espiritualidade, com paixão, com amor, com fogo, com capacidade de perdoar, com capacidade de se humilhar, com capacidade de se render, com capacidade de servir. Então, a gente vai servindo e a gente vai vendo, na medida que a gente está servindo, a importância da nossa vida para a obra de Deus, o quão importante nós somos para Deus, o quão valiosos somos. E a diferença que nós vamos fazendo na casa de Deus é a diferença que a gente vai fazendo no reino de Deus. Então, o serviço, que vem da palavra diaconia, que significa literalmente serviço ao ministério, faz com que seja um combustível na vida da igreja local. É um combustível na vida da igreja local. E quando tem pouco serviço, é a demonstração que tem pouco combustível. E o combustível desse serviço é o amor. O combustível desse serviço é o amor. Nós não fazemos porque estamos pagando promessa, não fazemos porque queremos aliviar a nossa consciência com Deus. No sentido de que a gente leva uma vida torta e a gente precisa fazer um bem para compensar o mal que a gente faz. Não, isso é barganha, não é disso. Mas é fruto de um amor que nós carregamos em nosso coração, e esse amor foi derramado em nossos corações, que é o amor de Deus. E por causa disso, nós amamos ao Senhor e amamos tudo o que o Senhor tem, tudo que pertence a Deus. E por isso que nós precisamos entender o que é serviço na vida da igreja e qual o propósito desse serviço, porque é uma das marcas da igreja no mundo. Porque o nosso serviço, ele não pode ficar circunscrito somente
na adoração, porque a adoração é um dos pilares, é um dos propósitos, é importantíssimo, não deve faltar jamais, mas vai além disso. Vai além disso, porque a igreja, ela vai servir não somente os seus membros, não somente ali dentro da adoração, dentro do templo, não somente dentro da adoração, dentro da casa, dos lares, mas ela vai servir também lá fora. Mas nós só estaremos capacitados para servir lá fora quando nós fizermos o dever de casa, a lição de casa, demonstrarmos que somos capazes de servir também dentro. Porque quando nós demonstramos que nós estamos preparados, maduros, desenvolvidos para a obra, aí sim, aí a nossa paróquia aumenta. Aí sim, os nossos limites aumentam. Aí a nossa paróquia já não é mais só o altar da igreja, já não é mais só ali embaixo da igreja, lá o templo todo, os irmãos, a nossa paróquia vai aumentar. Aí Deus começa a acrescentar os que vão sendo salvos todos os dias na nossa vida. E o serviço, ele já foi constatado em pesquisas de que a igreja que é bem sucedida na missão, em obedecer os mandamentos de Cristo, ela consegue colocar as pessoas certas no lugar certo. E que as igrejas que estão pedalando e sofrendo muito são as igrejas que não conseguem fazer isso, que não conseguem colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, há sempre pessoas tentando servir nas funções que elas não têm chamado para servir naquela função. Então, elas nunca vão conseguir oferecer o melhor que elas podem, porque elas não são chamadas para aquilo. Um exemplo simples e banal, é só um exemplo simples e banal. Nós podemos dar vários exemplos em várias áreas. É você pegar alguém que tem uma voz que parece uma taquara rachada e colocar para cantar no louvor. Ela não foi chamada para aquilo. Entendeu? Ela gosta do altar, ela gosta, mas não é para aquilo. Então, é só um exemplo, é lógico. Você pegar uma pessoa mal-humorada, ranzinza, para poder servir na diaconia, às vezes vai servir, dependendo do público que a gente tem, pode servir, mas geralmente ali na recepção da igreja, nós precisamos de pessoas agradáveis. Então, quando a gente coloca as pessoas certas no lugar certo, e aí você vai falar assim, pastor, mas como eu posso descobrir? Como eu posso descobrir? É simples, existem formas, eu mesmo desenvolvi testes para isso, para descobrir quais são os seus dons de serviço, seus dons ministeriais, seus dons espirituais. Mas o importante nesse momento aqui da aula é você saber que nós fomos chamados como igreja para ministrar todos os tipos de necessidades espirituais, emocionais, físicas e relacionais, porque nós temos na igreja pessoas que são usadas por Deus e são cheias do Espírito Santo e são cheias de dons e talentos, servos, homens e mulheres de Deus, mas que estão completamente endividados, sem autoridade nenhuma para exercer seu ministério. O problema delas não é que elas não têm Cristo no coração, não é que elas não têm a palavra no coração. Elas são homens que não traem sua esposa, são honestos, são homens verdadeiros, que se ensinam. Não, você não vê mentira nos lábios deles, não tem falsidade, mas eles estão completamente endividados, porque eles possuem dificuldades em outras áreas, e por causa disso, para não envergonhar a igreja, ele começa a desanimar e sair da igreja. E tem homens e mulheres que são muito usados por Deus, mas que estão passando crise no casamento, e a igreja não dá assistência no casamento. Aí sabe o que acontece? Essas pessoas, elas se desviam, elas se afastam, e o coração delas estão lá fora, mas o coração delas está na igreja. Mas elas não sabem explicar porque não conseguiram permanecer firmes. Entendeu? Por quê? Porque a igreja precisa estar preparada para suprir essas necessidades, porque o mundo hoje, a vida hoje é diferente. É diferente. Eu me lembro quando eu converti em 1996 para 97. Era bem diferente do que é hoje, gente. E a gente precisa estar preparado para as necessidades. Na minha época, eu mal ouvia falar o que era depressão. Eu nunca ouvi falar o que era síndrome do pânico. Então, a gente tem que estar preparado para os dias de hoje. A igreja tem que estar preparada, capacitada, a sua liderança, para desempenhar o serviço. Então, olha só o que diz Romanos 12, 6, 8. Nós vamos encerrar aqui e na quarta que vem eu termino. Diz assim, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é de servir, sirva.
Se é de ensinar, ensine. Se é de dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua generosamente. Se é exercer liderança, que exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. Esse aqui é a base dos dons de serviço. Esse aqui é a base do serviço na igreja, na obra que a gente vai trabalhar. Olha aí, encorajamento, profecia, contribuição, ensino, misericórdia, serviço, que é diaconia, e liderança. São 7 dons de serviço de Romanos 12 que Deus nos deu, e a gente vai falar sobre cada um, como cada um funciona na igreja, a representação, né, a ilustração de uma representação. Isso aqui não é literal, isso aqui é só representativo para facilitar a compreensão, para facilitar o entendimento da gente, como que funciona. O que nós precisamos nesse momento? Nós precisamos trazer a igreja. E a gente só vai conseguir trazer a igreja no dia que a igreja tiver humildade. No dia que a igreja tiver rendição. No dia que todos os irmãos se renderem aos propósitos de Cristo, à vontade de Deus, de fazer de coração, de fazer não por má vontade, não porque o pastor está pedindo, não porque o pastor está mandando, nem para se aparecer, porque isso são coisas do homem. Isso não é coisa da Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, não é só da Igreja Batista, e, pelo amor de Deus, isso é coisa do ser humano a ser vencido por todos nós. Eu tenho que vencer todas essas coisas. Eu falo com muito amor. Eu falo com muito amor, me incluindo em tudo isso. Mas a gente não consegue fazer nada onde o ego é muito inflado. A gente não consegue fazer nada onde a resistência é grande. A gente não consegue fazer nada onde não há comprometimento, onde não há entrega. Onde o coração da pessoa não está naquilo. É perda de tempo, gente. É ilusão. É fingir. É honrar com os lábios e estar com o coração longe. Nós não fomos chamados para isso. Essa conexão, essa paixão, esse fervor que Jesus quer que as igrejas do Rio Grande do Sul, todas as denominações tenham esse comprometimento com a palavra, esse comprometimento com o Espírito Santo, esse comprometimento com o Evangelho, esse comprometimento com as vidas, todas as denominações e igrejas, especialmente a nossa, que o Senhor Jesus espera da gente, é que vai fazer a gente virar esse jogo, essa situação, esse sistema de injustiça que insiste em perdurar no Rio Grande do Sul, que insiste em perdurar em nossas cidades, em nossos bairros, que tem levado as pessoas a uma pobreza espiritual, uma pobreza mental, uma pobreza de todos os níveis possíveis, que tem afastado das pessoas a vida abundante que o Evangelho tem para oferecer, o perdão que o Evangelho tem para oferecer. As pessoas dentro das casas delas estão confinadas nesse exato momento, enlouquecendo, e eu estou tendo oportunidade de fazer visitas, eu não parei de fazer visitas, e não vou parar de fazer visitas. Eles estão enlouquecendo, quando eu converso com as pessoas, parece que elas estão vindo de Marte, e estão conversando comigo ali, e elas estão falando coisas que eu não sei de onde que elas estão falando, o que que elas estão falando, não relaciona um pensamento, não tem conexão numa linha de raciocínio. As pessoas estão tirando a vida, estão se suicidando, aumentando o índice de suicídio, de briga, de violência doméstica e etc. O Evangelho precisa entrar. O Evangelho precisa entrar e só vai entrar onde tiver um grupo de pessoas que decidiram de verdade, se comprometer a tal ponto de impactar não apenas uma igreja local, não apenas um bairro, mas uma cidade, um estado inteiro. Um estado inteiro. Essa chama que está ardendo no meu peito, eu preciso transferir para vocês, eu preciso compartilhar para vocês. Essa fé que Deus tem acrescentado em mim, eu preciso acrescentá-la em vocês, eu preciso dar um jeito. Se eu pudesse, eu arrancava de mim e com as minhas próprias mãos colocava dentro do coração de vocês e colocava dentro da mente de vocês. Se eu pudesse, eu fazia isso, mas eu não posso, eu dependo da boa vontade. Eu dependo do quebrantamento, eu dependo da rendição. E você que está aqui agora,
assistindo, você está dando essa demonstração de rendição, você está dando essa demonstração de vontade, de desejo, de fazer a vontade de Deus. Ontem, quando eu estive lá em Viamão fazendo visitas, e nós fomos em alguns lugares e eu pude ver as situações das famílias, e quando nós chegamos na oração para a igreja, eu estava ali no altar, os irmãos estavam orando ali embaixo, eu orando ali no altar, e Deus me deu uma visão onde louvores iam subindo nos céus, nas alturas, iam subindo assim, e eu via aqueles louvores assim em forma de cheiro agradável, suave, e era uma adoração que saía dos 4 cantos do estado para Deus. E aquela visão foi maravilhosa, foi maravilhosa o que eu vi, subindo assim nas nuvens e ultrapassando as nuvens, era como se fosse aquelas notas de canções subindo, e elas subiam, elas começavam a virar fumaça assim, mas era uma fumaça em forma de perfume, de cheiro de perfume, e elas subiam e saíam do Rio Grande do Sul, gente. Elas saíam dos Pampas, elas saíam lá da Serra Gaúcha, ela saía das divisas, ela saía da beira do mar e subia nos céus, numa exaltação a Deus, e foi tão clara aquela visão que eu vi, e eu falei, Senhor, o Senhor quer realizar tudo isso? O Senhor quer fazer tudo isso? O que está faltando para poder fazer tudo isso? O que está faltando para tudo isso acontecer? Aí, daí que saiu a minha frase, né? Porque Deus fala o nosso coração, né, gente? Deus falou assim, está faltando vocês fazerem o dever de casa. Vocês nunca vão fazer acontecer isso, porque nem dentro das igrejas isso está acontecendo. Infelizmente. Amados, e também, irmãos, não vai interpretar que eu estou dizendo que está tudo ruim, que, pelo amor de Deus, vocês estão entendendo o que eu estou dizendo para vocês, né, gente? Eu acho que a coisa mais ruim para um pregador é ter que falar uma coisa e depois ter que explicar para não virar problema o que ele falou. Não é nada disso que eu estou falando. De que está tudo ruim, que nada presta, não é isso. Mas está faltando a gente fazer o dever de casa. Está faltando a gente se render. Está faltando a gente se dedicar. Amém, ensinar amém. Está faltando algo a mais da nossa parte, gente. Eu não sei se só eu que estou com essa sede. Eu não sei se só sou eu que estou com essa fome. Eu acho que não. Mas já vai acabar nosso tempo aqui. Eu quero que vocês coloquem amor nas minhas palavras. E eu quero que o coração de vocês seja abençoado por Deus e a vida de vocês guardada pelo nosso Senhor Jesus Cristo, sempre. E eu sou um parceiro, viu? Eu sou apenas um parceiro de vocês. Um amigo para a gente fazer junto. Amém, João? Amém, João? Tá acabando o tempo aí. Um beijo para vocês. Quarta-feira que vem. Espero que você esteja aqui comigo. Deus abençoe todos vocês. Domingo Santa Ceia para quem puder. Quem não puder, acompanhe online. Um beijo, pastor. Acompanhe online, tá bom? Santa Ceia, domingo de manhã, em Porto Alegre. Domingo à noite, em Viamão, filmado, para poder transmitir, todo mundo participar online.